Olá pessoal, tudo bem? Então vamos à terceira parte, como iniciar sociologia. Vamos nessa terceira parte falar agora de ideologia de uma maneira mais é, profunda, né? Já foi falado inicialmente, né, na primeira parte, né, que foi subdividida em 6 partes, foi mencionada também ideologia, mas de uma forma bem superficial. E nessa terceira parte vamos falar a respeito de ideologia de uma forma mais profunda. Você vê que esse assunto ele é tão importante que é estudado não só na sociologia como na filosofia. É um assunto tão importante de ser estudado que ela foi dividida em 4 partes. Então nós temos aqui, vamos abordar aqui a terceira parte, subdivisão 1, que é 3.1. Nessa subdivisão 3.1, o que acontece? Nós vamos ver aqui introdução motivacional, vamos fazer uma introdução motivacional da ideologia, né? Com exemplos do dia a dia, perguntas de motivação. E em seguida nós vamos fazer o conceito e definição. Nós vamos ver depois, né, nas subpartes posteriores, que já está disponibilizado aqui no espaço, aqui na descrição, né, todas as 4 partes dessa terceira parte, assim como as demais partes que já estão aqui, todas aqui já no campo de inscrição, tá certo? Referente a como iniciar sociologia no primeiro dia de aula, né, ou então, né, no primeiro dia do ano letivo, conforme eu sempre falo. Então, vamos ver. O que vem, qual é a ideia que se tem de ideologia? Então, nós vamos ver que nas partes posteriores que a ideologia ela é polissêmica, ela tem várias definições e vai de acordo com a ideia de cada filósofo, que nós vamos ver, né? Vários filósofos que estudam a ideologia. E a ideologia não é só estudada na sociologia, ela é também estudada na filosofia. Nós vamos ver uma dessas partes aí, na parte posterior, que a ideologia ela é estudada. Como é que é a visão da ideologia na sociologia e para fazer uma comparação com a ideologia na filosofia, tá certo? Então vamos ver. Bom, o que vem tem essa ideia de ideologia, né? Então eu vou começar fazer uma introdução motivacional através de exemplos do dia a dia. Vamos fazer no início esse mistério aí para poder ter uma ideia de que é ideologia. Então o professor ele pode chegar na sala de aula e já começar a dar exemplos, fazer um pouco de suspense no início, né, para causar um pouco de ansiedade à turma, né? Isso aí faz prender atenção à turma. Então vamos ver. O exemplo que pode ser de ideologia vamos dizer assim, que imagina que a gente fala para a turma, ou então para as pessoas que na rua, através de um bate-papo informal, dizendo a seguinte situação, que vamos dizer que um indivíduo, né, é culto porque fala vários idiomas, né, ou conhece muitas obras de literatura e de arte. Tá? E o que acontece? Vamos fazer uma comparação assim. Uma pessoa que não é culta, né, e se não domina determinados conhecimentos. Então, quer dizer que quando uma pessoa não domina determinados conhecimentos, não é considerada uma pessoa culta, né? Há quem diga que a cultura de um país, de um povo, ele é sofisticada e complexa que a de outra, né? Isso nos leva a pensar na possível superioridade de alguns indivíduos em relação a outros. Isso é ideologia. Aí vem a pergunta, mas será que isso está correto ou não está correto? Isso é certo ou errado? Será que é certo eu dizer que, por exemplo, se eu não sei nada de matemática, um exemplo, eu não domino matemática. Mas eu domino conhecimentos de sociologia, filosofia, eu domino conhecimentos científicos dentro do campo da biologia, da física, da química. Então, se eu não sei matemática, então eu não posso me considerar culto. Mas eu não tenho conhecimento de várias disciplinas escolares. Eu não tenho conhecimento a respeito de quase nada. Se eu não conheço nada, se eu não entendo nada de assuntos relacionados a campo científico, a campo das áreas humanas, né, a campo de ciências exatas como a matemática, a física e a química, então eu não me considero culto. Então, isso é certo ou errado?
que acontece? Não importa se é certo ou errado. A questão não está no critério de estar, aliás, não se baseia no critério de ser certo ou errado. Né? Isso se baseia em quê? Se baseia numa questão de, vamos dizer, de opinião. Como assim? Vamos dizer que se alguns acham que se eu não tenho conhecimento de matemática, se eu não tenho conhecimento de física e de química, alguns vão dizer que eu não tenho cultura. Eu não tenho cultura só porque eu não tenho conhecimento de determinadas coisas. É isso que as pessoas imaginam, é isso que as pessoas pensam. Então, isso tem uma ideia de opinião. Quando você dá uma opinião, você não se baseia em algo assim que é fixo, tá? Então, é isso. Quando isso acontece, quando você tem uma visão, uma visão de mundo, cada um tem a sua visão de mundo, cada um tem seu pensamento, cada um tem a sua opinião. Então, isso é ligado à ideologia. Tá? É isso que acontece. Então, se a gente for ver ideologia em sentido amplo, aí eu já faço assim um pouquinho, já coloco aqui na subdivisão 1 da terceira parte, conceito e definição aqui. Então, porque o que acontece? Já vou fazer logo um primeiro conceito ou definição, tá? O que acontece? Ideologia, né, em sentido amplo, né, ele é o conjunto de ideias, né, concepções ou opiniões sobre algum ponto sujeito à discussão. Porque isso porque quando você está dando uma opinião, aí você faz a outra pessoa não concorda com o que você diz. Pronto, quando começa a haver uma discordância, pronto, já começa a haver um confronto de ideias. Isso leva a debate. Mesmo que concorde ou discorde, se você concorda com a opinião da outra pessoa, isso pode levar a debate, pode levar para uma complementação, né? Então, vamos dar um exemplo nessa parte de ideologia no sentido amplo, que é o conjunto de ideias, concepções ou opiniões sobre algum ponto que pode levar à discussão. Exemplo, vamos dizer assim, dizer que a divisão da sociedade em ricos e pobres, né, faz parte da natureza, ou que é natural que alguns mandam e outros obedecem. Isso está certo ou está errado? Alguns vão dizer, eu não concordo, isso está errado. Eu concordo, isso está certo. Não pode, mais uma vez eu falo, não pode se basear na questão de ser certo ou errado, porque cada um tem a sua forma de ver as coisas, cada um tem a sua visão de mundo que é melhor para si. Só porque uma pessoa discorda de mim, não quer dizer que ela esteja errada, mas também não quer dizer que ela esteja certa. É algo que ela pensa, que ela acha que deve ser assim e que seja benéfica para aquela pessoa que discordou de você. Né? Isso aí muito acontece nos debates que a gente tem, nos debates principalmente no campo político. É tanto que você vê que quando se fala em ideologia, quando a gente aborda ideologia, ele é muito relacionado ao campo político, né, a discussões políticas. Tá? Então, isso é que é muito interessante de a gente ver, que quando a gente fala de ideologia, a pessoa vai dizer, você vai entrevistar uma pessoa na rua, vai dizer assim, um repórter entrevista lá um cidadão e vai dizer, você tem ideia do que é ideologia? Se a pessoa tiver assim um conceito bem básico, que quando você fala aqui em conceito, lembrando que conceito é aquilo que você assim, é como se você falasse assim, o que você entende de ideologia? O que é ideologia para você? Ou quando você pergunta sobre outras coisas, não é só ideologia, logicamente, né? Então, quando você vai ver o que você entende de ideologia, a pessoa pode dizer assim, uma pessoa leiga vai dizer assim, ideologia, eu não sei, eu já ouvi falar que ideologia tem alguma coisa a ver com política. Pronto, já fez um conceito. Já deu um conceito. Agora, para você ter uma definição, aí você se baseia mais em termos mais científicos, né? Aí você tem que levar mais para uma visão mais técnica, de uma visão mais profunda, para você entrar em definição. E aí que entra a parte de polissemia, ou seja, quando uma palavra ele tem vários sentidos, a ideologia, você vê, é um assunto tão importante de ser estudado na escola, na universidade, e também ser estudado através de exemplos do dia a dia, quando se discute política, né? Então você vai ver que ideologia ele é polissêmico, ele tem vários sentidos, ele tem várias definições, tá? Então, vamos dizer que quando a gente fala assim agora que
a ideologia ela é ilusória, né? O que acontece? Ela é ilusória, mas não no sentido de ser falso ou errado. É como eu havia mencionado, que não se baseia na questão de certo ou errado, ou de falso ou verdadeiro, né? Não é no sentido de ser falso ou errado, né? O que acontece? A ideologia ela é ilusória porque ela oculta a realidade, né? Ela oculta a realidade concreta. É como eu falei no primeiro exemplo que eu dei a respeito que fala aqui. O indivíduo ele é culto porque fala vários idiomas, né? Ou conhece muitas obras de literatura e arte. O que você acha disso, né? Isso aí é uma realidade? Ou seja, então, será que isso é o suficiente para se considerar uma pessoa culta só porque ela fala vários idiomas? Então, qual é a realidade? O que está por trás disso, né? Então, você vê que vamos dar um exemplo disso, né? Vamos dar um exemplo para poder a gente entender a ideologia que é ilusória. A gente fala assim, por exemplo, sobre as notícias e a ideologia. O que acontece? Vamos ver a parte então de notícias, que é um outro exemplo, né? Então, a gente fala assim, as notícias são a parte mais importante na formação, tanto na opinião pública, né, como na formação do pensamento ideológico dos indivíduos, né? As notícias indicam o que se passa no mundo, né? Vamos lá, você vê aquela notícia ali, quando você olha a notícia, o que você vê ali na notícia? O que se espera é a verdade que aquela notícia está passando, né? O que você espera é a realidade que aquela notícia está passando. Então, o que acontece? O que acontece é que são poucos, né, os que se colocam diante das notícias com uma atitude crítica. O que acontece? Você olha aquela notícia ali, né? Então, o que aquela notícia está passando para você, aquilo para você é verdade. Você acha que é verdade, que é aquilo que acontece. E você não procura ver se é realmente o que está passando. Porque quando você vê uma notícia ali, ela é algo que se passa de uma forma, vamos dizer assim, clara, né? Vamos dizer assim, a ideia que passa é que aquela notícia ela está bem clara, né? Ela está bem clara e você acha que isso aí não leva a debate. É aquilo, pronto e acabou. Então, mas tem pessoas que quando olham uma notícia, ela critica, ela pode não querer concordar com aquela notícia que está ali passando, enquanto que outras concordam de uma maneira passiva, não querem questionar, não questionam nada, mas tem pessoa que olha a notícia e questiona, ela pode não concordar com aquilo que está passando, isso não quer dizer, é por isso que eu falo, não pode achar que aquela notícia é verdade verdadeira. Existe uma coisa por trás, alguma coisa, uma realidade oculta, alguma coisa que fica escondida. É por isso que é muito mencionada a parte de lacunas, né? Quando se vê lacunas, né? Alguma coisa tem que ser preenchida ali. Isso se preenche através dos debates que são feitos, de você emitir a sua opinião em cima disso, tá? Então, vamos ver. Por isso que quando entra nessa parte de notícias e quando você começa a exercer uma atitude crítica, o que acontece? Então vamos dizer, o que é crítica? O que você entende por crítica? Qual é o significado de crítica? Então quando o professor chega em sala de aula, ele vai chegar para os alunos e vai dizer, essa dica que eu estou passando, se o professor na introdução à sociologia, ou seja, na introdução à ideologia, e ele querer falar a respeito, e ele vai abordando a aula, aí ele se depara com a palavra crítica, aí ele pergunta para a turma, mas o que vem a ser crítica? O que é crítica, na verdade, para vocês, né? Vamos lá. Crítica, ela vem de julgar, né? Crítica, ela vem de julgar, né? Porque é assim, quando alguém é julgado, é necessário que se vejam os dois lados. Isso aí acontece logo quando se tem um tribunal, quando você tem lá todo aquele processo de defesa, né? No campo da justiça, né? Que eu estou falando, o que acontece, né? Então, quando se julga alguma coisa, não é alguma coisa. Quando você julga alguém ou alguma coisa, o que acontece? Você tem que ver sempre os dois lados, né? Por isso, num julgamento, né, há o advogado de defesa e o da acusação. Pronto, beleza. Então,
O que acontece? Ter atitude crítica, né, é ver sempre os dois lados. Por isso, a justiça ela é representada com uma balança na mão. Aí, então, quando o professor ele vai mencionar na parte, né, da balança ali, né, isso aí se explica muito, né? Por que existe a justiça que tem aquela simbologia, né, como uma balança na mão, né? Por quê? Você vê que é impossível imaginar uma balança com um lado só, né? Então, ao ver ou ouvir então as notícias, o que acontece, né? É preciso estar prevenido para não aceitar passivamente as informações. Então, é isso. Você faz uma comparação, né, quando se vê as notícias, você lá está assistindo as notícias na TV ou ouvindo as notícias no rádio, né? Você tem que depois ter uma atitude crítica, né? Você tem que ter uma atitude crítica. Então você compara isso com a definição de criticar no sentido de julgar, né? Tá certo? Então olha só que interessante que você faz. Então, pessoal, então é assim, quando a gente vê que é triste, né? Você vê, é triste ver pessoas ingênuas que acreditam em tudo que se diz sem ao menos desconfiar, né? Que são enganadas e servem de massa de manobra para interesse de outros, né? Então, dessa forma, assimilam mentiras como se fossem verdades. É isso que acontece. Então, quando a gente fala sobre isso, de assimilar mentiras como se fossem verdades, isso aí está dentro de uma ideologia que você tem, né? Porque a ideologia, lembrando, ela ocupa uma outra definição que você pode falar. Que a ideologia é algo em que se oculta a realidade concreta, ela fica escondida. Tá? Porque você não sabe qual é a verdade verdadeira disso ali, né? Então, exemplo, você tem um exemplo disso quando numa passeata, vamos dizer numa passeata que acontece, né? Então você vê que numa passeata, né, acontece inúmeras coisas que poderiam ser contadas, né? Mas o jornal ele seleciona apenas as que lhe interessam, vamos dizer assim, né? Então numa passeada, por exemplo, você tem assim, dá um exemplo assim numa passeada. Numa passeata a favor da vida, numa passeata a favor da ecologia, né? Ou então contra armas nucleares, né? Então você vê que nessa passeata se reuniram-se mais de 20 mil pessoas. Pronto. O que acontece? Aí tá lá, reuniram-se mais de 20 mil pessoas. Aí você estava lá na passeata. Será que quando você esteve lá na passeata, realmente você viu que teve realmente 20 mil pessoas? Quem estava lá vai dizer, sim, parece que estavam lá mais ou menos 20 mil pessoas. Vamos dizer assim, você estima mais ou menos que é isso, né? Aí o que acontece? Um jornal, né, pertencente à elite, que é a classe dominante, né? O que acontece? Ela colocou uma notícia que tinha esse título, vamos dizer assim. Contestadores e subversivos com palavrões. Aí a pergunta vem, quem mentiu, né? Quem mentiu, né? Resposta, ninguém. Ninguém mentiu, né? Pois na realidade havia 20 mil pessoas a favor da paz, né? Então o que você viu ali? Nessa passeada, o que você tem ali, né? Eram contestadores, né? Da guerra, da destruição da natureza, né? E subversivos, né? Subversivos é que não aceitam a ordem ditada de cima para baixo, né? Então, quando você está numa passeada, você encontra contestadores e você encontra subversivos, tá? Então, vamos ver. Então, quando a TV, né? Você vê, a TV ela focaliza o que é de interesse. E quem assiste não percebe que o todo ali do acontecimento, todo aquele total do acontecimento, né, ou do fato noticiado foi fragmentado e distorcido, né? Então, você está lá vendo ali, né, na TV, né? É um outro exemplo que você vê em termos de ideologia, é isso que acontece, né? Que quando a TV, ela focaliza o que é de interesse, né? Então, e quem assiste não percebe, né, que o total do acontecimento ali, né, ou do fato noticiado foi fragmentado e distorcido. Houve uma distorção ali, né? Houve uma edição ali, né? Então você não sabe a realidade que foi realmente que acontece. Ela está te passando aquilo através de um veículo de comunicação, pela TV ali, e você julga aquilo como se fosse verdade realmente, né? Então, o que acontece? É por isso que você vê que a mensagem ela é recebida de forma parcial.
tá? Ou o que corresponde somente a um pedaço do fato apenas, tá? É um pedaço do fato que acontece, tá? Então, o que acontece? Acontece que, então, tudo isso que eu estou falando, o professor, né, ele ouvindo o vídeo aqui, né, ele pode, né, selecionar algumas partes, alguns trechos que eu estou falando e pegar e se ele julgar, né, se ele gostar, se ele achar o que for melhor para ele, essas dicas que eu estou dando, né, e ele falar isso em sala de aula. Você vê que é muito interessante falar sobre isso, né? Porque você vê que a ideologia é um dos assuntos importantes, né, que é uma das engrenagens que fazem parte do estudo da sociologia e também da filosofia. A ideologia está ligada a essas duas disciplinas, tá? Então, o que acontece? Voltando, né, nessa parte de notícias, de fatos que são distorcidos, né, que são fragmentados, o que acontece, né? A gente fala assim, que isso demonstra, né, que um determinado fato pode ser manipulado para a opinião pública, né, a ponto de transformar aquilo que é falso o verdadeiro. Tá? Então, o que revela que os meios de comunicação não trabalham para todos de uma forma igual. Né? Então, o que acontece? Um outro mecanismo, né, que você deve assim, ser observado é o da combinação, né, que consiste... O que é esse negócio do mecanismo da combinação? Tá? Vamos ver o que é isso, né? Que consiste em colocar junto duas informações que não têm nenhuma relação uma com a outra. O que acontece? É assim, quando você vê, acontece numa manifestação, numa passeata, quando você coloca ali, reúne aquelas pessoas todas ali, reúne todas aquelas pessoas e o que acontece? Vai ter a pessoa tá ali para poder em defesa de uma educação de qualidade melhor, ou então em defesa de um aumento salarial. Então o que acontece? Você vê, começa a reunir aquelas pessoas todas, aí passa um tempo, aí começa a surgir, ter já aquele grupo ali, né? E começa a criar confusão, a criar baderna ali e pronto. E começa a quebrar lojas, começa a quebrar, começa a quebrar patrimônio público, né? Quebra o patrimônio público. Então, o que acontece? Aí, quando a pessoa na TV está vendo isso, ela está achando que aquelas pessoas, né, que causam confusão estão representando aquelas pessoas que estão fazendo a manifestação de uma forma pacífica. É tanto que às vezes você fala depoimento de estudantes, né, que fala assim, essas pessoas que estão fazendo isso, criando confusão, não nos representa, né? Então isso aí, o que acontece? Mas pelo fato de estarem juntas, né, esse grupo junto com outro grupo, que é o grupo mais pacífico, né, então pelo fato de estarem juntos, né, as pessoas vão pensar que elas estão se relacionando, quando quando na realidade não é isso, né? Então, por isso que, por exemplo, né, quando se divulga uma notícia sobre desordem, né, agitação, revolta, coloca-se junto determinados tipos de pessoas, né, como jovens, né, entidades de defesa da população, né, mais pobre, partidos de oposição, né, denegrindo dessa forma a imagem, ou seja, você denigre, né, a imagem daquelas pessoas que são pacíficas, né, que estão ali uma passeata de uma forma pacífica, exigindo reivindicações, pedindo reivindicações, né? Então, mas que faz de uma forma pacífica, né? Não causando uma baderna. Pronto. Então, esse é um outro exemplo que a gente tem a respeito quer dizer, tudo isso que eu falei engloba ideologia, tá? Vamos lá. Então, pessoal, vamos continuar então com mais exemplos, né? Porque nessa subdivisão 3.1, a gente vai falar de exemplos aqui, né? Então você já menciona exemplos do dia a dia e junto com perguntas de motivação que eu estou fazendo, né? Tá aqui. Nessas perguntas de motivação, por exemplo, já fiz uma pergunta de motivação. Crítica. O que vem a ser crítica? O que é crítica para vocês? O que é ideologia para vocês? Né? Eu vou fazendo assim as outras perguntas também. A gente pode dizer também que a ideologia, outra ideia de ideologia em termos de definição. Vamos lá. Ideologia é assim, ele diz o que se deve fazer, ele diz o que pensar e o que se expressar. Né? Novamente, ideologia
que é a ideologia? A ideologia, ela diz o que se deve fazer, pensar ou se expressar, tá? Exemplos. Vamos dizer assim, a gente fala assim, os estudantes não sabem nada, né? Os alunos não sabem nada e o professor é o único dono da verdade. Vamos dizer assim, tá? Aí eu pergunto, será que a função do professor é unicamente ensinar e os alunos devem apenas aprender? Quer dizer, é isso que tem que fazer? É isso que deve dizer ao estudante? Alunos, vocês só apenas ouvem e ouvem o que o professor está falando. Apenas escutem, né? Apenas escutem e obedeçam. Pronto, só isso. Não pode questionar o professor. Não pode questionar o professor. Ele está falando aquilo, pronto, então não questione. Beleza, tá lá. Quando na realidade, a realidade não é essa. A realidade não é essa. Qual é a realidade então? A realidade é o seguinte, que na realidade o professor, ele é um mediador, ele é um facilitador, tá? Que os alunos podem muito bem ensinar coisas e compartilhar seus conhecimentos com os professores também. Porque a gente tem que ter ideia do seguinte, que quando você tem um livro, tá lá, você tem aqui, a gente pergunta assim, qual o melhor instrumento de trabalho do professor? Tá aqui, ó. O melhor instrumento de trabalho do professor tá aqui, ó. Aí vai dizer, o melhor instrumento de trabalho do professor é o livro. Ele é um instrumento, melhor instrumento que tem. Não, vamos dizer, não é que seja a questão de ser melhor instrumento. Não é questão de ser o pior. Não está no critério de ser melhor ou pior. Que ele entra naquele critério de ser certo ou errado. Não é nada disso, né? Vamos dizer que o livro, vamos dizer também que ele é um facilitador também, né? Tanto o professor quanto o livro ambos são facilitadores. Vamos dizer que o livro ali se baseia, ele te dá uma base no que o professor ele pode falar. E que o professor ele pode também ter uma atitude crítica do livro que foi adotado. Você pode ter uma atitude crítica de qualquer instrumento de leitura, jornal, revista, né? Então, dos recursos, né, audiovisuais, dos veículos de comunicação, tá? Então, o que acontece? Mas tem aqueles que podem pensar assim, não é o livro que é o melhor instrumento do professor. O melhor instrumento na vida de um professor é o aluno. O aluno que é um instrumento de trabalho, o melhor instrumento de trabalho do professor. Por quê? Porque vai dizer assim, olha a outra ideia que tem. Mas o professor só trabalha se tiver aluno. Se não tiver aluno, o professor não trabalha. Será que é essa mesma realidade que pensam assim? Vamos dizer. Ou então, olha só, tá vendo? Vamos emitir uma outra opinião. Ou então é assim, que o aluno é um dos melhores instrumentos de trabalho do professor, porque o aluno ele pode questionar, ele pode discordar até que o professor está falando. Né? Ele pode discordar, professor, não concordo com isso que o senhor está falando. Então, desde que ele apresente uma opinião dele, desde que ele argumente, por quê? O que te faz você discordar do professor, né? Porque quando um aluno ele não entende o assunto, ou ele quer criticar o assunto que está sendo abordado pelo professor, o que acontece? Pode fazer com que o professor adote outras metodologias de ensino. Ele pode fazer com que o aluno pode fazer com que o professor crie uma outra metodologia de ensino, né? Não ficar naquela metodologia ali fixa, engessada, né? que fica utilizando durante 10, 20, 30 anos. Nesses 30 anos de atividade profissional de ensino, ele pode mudar. Ele pode mudar a forma dele de ensinar, ele pode utilizar outros meios, outros métodos de ensino, tá? Da mesma forma que muda a tecnologia, os recursos audiovisuais, recursos que mudam, então a metodologia muda também, tá? Então, vamos dizer assim que é por isso que fala que os alunos ele também pode compartilhar acontecimentos que acontecem com ele na realidade do aluno. O aluno ele transmite aquela realidade dele fora da sala de aula, ele leva lá para a sala de aula e compartilha com os demais colegas. Isso aí é muito interessante, tá? Então, pronto.
Vamos ver uma outra ideia que passa, né? Vamos dizer assim que a ideia de monogamia, né, faz com que homens e mulheres a achem justa, né? A ideia de monogamia, né? A monogamia é algo que está certo ou está errado? É algo justo ou não? Ele pode dizer também que a poligamia é uma coisa que pode ser justa ou não pode ser justa. A questão da monogamia, que é o casamento, né, com uma única pessoa, né? O que acontece? Isso vai depender da tradição de cada país, né? Vai depender dessa tradição cultural, né? E que envolve regulamentos em cima disso, né? Por exemplo, aqui no Brasil, a poligamia é proibida, né? A poligamia é proibida, né? Que é o casamento com várias pessoas. Ela é proibida, tá? Vamos dizer. Agora, existem países em que a poligamia ela é admitida. Agora, por que é admitida? Trata-se apenas de uma questão cultural do país. Não se trata de ser certo ou errado. Pode dizer que é uma questão de ser justo. É justo isso? Aí emite a opinião de cada um. Cada um tem a sua opinião. Ó, tá vendo como é que é interessante? Como a gente associa ideologia com senso de opinião, de você transmitir o que você acha que é, na sua opinião, né? Então, é a mesma coisa quando você fala assim, que a desigualdade entre os homens e mulheres é normal. É normal. Você vê, a desigualdade entre homens e mulheres é normal. Exemplo, você está vendo lá numa construção civil e você vê, né, a mulher que está com um capacete ali, né, de proteção, né? Ali o instrumento de proteção para proteger a cabeça ali, e ela é uma engenheira que está coordenando uma obra, que está administrando ali uma obra, comandando uma obra, né? E o que acontece? Então isso aí é visto no mundo do machismo, vamos dizer assim, que diz que a mulher ela não pode comandar uma obra de construção e que isso aí é uma atividade mais para homem do que para mulher. Pronto. E isso vamos dizer assim, aí já gera um preconceito em cima disso. É tanto que você vê que o preconceito, ele é um dos tópicos que é estudado dentro da ideologia, tá? O preconceito, né? Então você fala que, porque o que acontece? Por que existe essa desigualdade entre homens e mulheres, não só na questão de a mulher exercer trabalho que é normalmente visto, né, pela maioria como um trabalho masculino, da mesma forma acontece com a questão de salário, né? Quando você discute salário, é também um tópico que está dentro da ideologia, tá? Porque você vai lá numa entrevista de emprego e vai dizer assim, eu estou aqui candidato a um emprego, a uma vaga, aí o entrevistador pergunta para o entrevistado, quanto você quer ganhar? Quanto você acha que vale o seu trabalho? Qual mais ou menos o seu salário? Quanto você acha que quer ganhar, né? É uma ideologia. Tá? Então, por isso que você vê que nessa questão de desigualdade, né, você vê que as pessoas são tratadas de uma maneira inferiorizada. Quando existe tratamento de uma maneira inferiorizada, é um preconceito. Tá? Vamos ver outra aqui. A ideologia que fala assim, que todo homem ele nasce bom e a sociedade é que o corrompe. Todo homem nasce bom? E por que aquele se corrompe? É porque é culpa da sociedade, a sociedade que corrompe ele, né? O que acontece? Esse tipo de isso é uma citação, tá? É uma citação do filósofo Rousseau, que a gente vai ver depois, né, nas subdivisões posteriores, tá? Que o Rousseau, ele é um filósofo do iluminismo, né, e um precursor do romantismo. Então você vê que quando se trata de iluminismo, a ideologia ela já vai fazer uma interdisciplinaridade com a história, né? Que aborda o iluminismo, né? Que é um pensamento, um dos pensamentos humanos, tá? Que isso aí vai ser falado depois nas divisões posteriores, tá? A gente pode até já ver, se o professor fosse seguir essa parte dessa dica, né, de chegar no iluminismo, aí ele pode chegar para a turma e perguntar, turma, vocês lembram o que é iluminismo? Né? Isso aí se ele for perguntar para uns alunos que entram no primeiro período numa universidade,
né? Ou então pergunta para os alunos, né, quando ele sai do ensino fundamental, vai para o ensino médio, e que no ensino fundamental ele pode ter estudado o iluminismo, aí o professor pode perguntar, turma, vocês têm ideia do que é iluminismo, o que vem a ser iluminismo? Então o professor ele pode perguntar isso, usando aqui as perguntas de motivação, tá? Beleza. Vamos ver agora um outro exemplo. Vamos dizer assim que a ideologia afirma que somos todos cidadãos, né? Vamos lá. E, portanto, temos todos os mesmos direitos sociais, econômicos, políticos e culturais. Beleza. O que é? Isso é uma ideologia, né? Vamos dizer assim. Isso é uma ideologia. Aí eu pergunto, isso está certo? É correto isso? Isso é justo dizer que né, que a ideologia ela afirma que todos somos todos cidadãos. Então temos todos os direitos políticos, econômicos, sociais e culturais. Só que sabemos que isso não acontece de fato, realidade concreta oculta, né? A gente sabe que isso não é exatamente assim que acontece, né? Você pode dizer assim que as crianças de rua, né, não têm direitos. É o que fala. Veja bem, é uma ideia que passa, tá, gente? Né? Isso é uma ideia que passa. Quando, né, o professor de sociologia, quando ele vai falar sobre isso, tem que dizer, ele vai dizer, isso é uma ideia que está passando, né? Que as crianças, fala que as crianças de rua não têm direito, como as pessoas de rua não têm direito, né? Fala também, os idosos não têm direitos, vamos dizer assim, né? Vamos lá. Os direitos culturais, né, das crianças nas escolas públicas é inferior aos das crianças que acontecem em escolas particulares, tá? Então, pois o ensino não é de mesma qualidade em ambos. Olha só a ideia que passa, a ideia distorcida, a ideia fragmentada que passa, né? Então, esse tipo de ideologias são ideologias muito perigosas, são perigosíssimas, que fala que se for falado isso, as pessoas vão encarar como sendo verdade. Isso aí é algo muito perigoso, é até, vamos dizer assim, eu até confesso que quando se fala isso às vezes, né, não é só apenas na escola ou na universidade, quando se fala isso em outros lugares a respeito disso, isso é uma ideia que tem que ter um equilíbrio muito grande, tem que ter às vezes até uma moderação muito grande quando você vai dizer essas coisas. Isso é um perigo muito grande que se fala, tá? Apenas aqui na videoapresentação que eu faço, eu dei esse exemplo apenas até no sentido de alerta para que, quando isso for debatido, tem que ser debatido de uma forma, tem que ter uma cautela quando se vai falar sobre isso. Apesar de que a gente sempre ouve essas coisas por aí, né? Então tem que ter muito cuidado quando se fala isso. Apenas eu relatei isso, né, para poder aí depois dizer que isso aí é uma coisa perigosa, tá? É só para deixar bem claro isso a respeito disso, tá? Então, o que acontece? Uma outra assim, ideia assim que vamos dizer que é até menos perigosa, vamos dizer assim, que fala assim, por exemplo, que a maioria, né, vamos dizer, acredita que o fato de ser eleitor, né, a maioria acredita que o fato de ser eleitor, pagar as dívidas e contribuir com os impostos, né, já nos faz cidadãos. Então, é uma outra ideia que fala assim, o que você é cidadão para você? O que é exercer a cidadania, né? Então, a exercer a cidadania, a pessoa pode dizer assim, porque eu sou eleitor, pago as dívidas, né? Contribuo com os impostos, né? E que já me faz um cidadão. É isso que eu tenho a ideia de cidadão. Então, o que acontece, né? Sem considerar, né, as condições concretas que fazem alguns serem mais cidadãos do que outros, tá? Então, existem outras considerações, às vezes, que faz alguns serem mais cidadãos do que outros cidadãos. Agora, que considerações concretas são essas, né? Que faz um cidadão ser mais cidadão do que o outro, né? Então, o que acontece? É por isso que agora existe o lado negativo da ideologia, né? Porque a ideologia ela é muito vista mais no sentido negativo do que positivo, tá? Por quê? Porque fala que dentro da polissemia da ideologia, o que é? Lembrando, o que é polissemia? A ideologia ela tem vários sentidos, tá? Ela pode até ter sentido positivo. O sentido positivo que eu posso dizer é que se todos os cidadãos temos os mesmos direitos sociais, econômicos,
culturais e políticos. Isso é uma coisa positiva, porque se você é cidadão, você exerce todos esses direitos, tá? É um direito que você tem, né? É a mesma coisa que você tem o direito de ir e vir, né? Isso é uma ideologia positiva. Só que a função da ideologia também, ela impede, né, de ver coisas como elas realmente são, tá? Então ela impede de ver coisas como elas realmente são. É por isso que vê que se você aborda uma pessoa na rua, quando você vai pedir para ela um conceito de ideologia, né, vão existir aquelas pessoas que podem definir a ideologia da seguinte forma. Ela pode dizer assim: eu entendo assim que a ideologia ela não é, mas age como se fosse. Olha só. Tem pessoas que, quando entrevistadas na rua, vai dizer assim: a ideologia não é, mas age como se fosse. Pronto. Né? É interessante, né? Se for abordado isso em sala de aula, falar sobre isso, tá? Beleza. Bom, agora, o que acontece? Vamos ver na parte aqui muito a respeito de... Tá aqui, ó. Vamos desenvolver mais essa parte de perguntas de motivação, tá? Que está associado com os exemplos do dia a dia. Quando você vai fazer perguntas de motivação. Então, o que acontece, né? Nas perguntas de motivação, na introdução de motivação, né? Lembrando que você relaciona vamos dizer, na ideologia, você vai relacionar a ideologia com o cotidiano. É por isso que fala introdução motivacional, perguntas de motivação, né? Então, vamos ver. Vamos fazer, então, perguntas de motivação. Vamos pegar uma pergunta aqui. Vamos dizer assim que... vamos lá. Ideologia. Vamos fazer as seguintes perguntas, né? Antes eu falei que a ideologia ela diz o que você deve fazer, o que você deve pensar e o que você deve se expressar. Pronto. É isso que a ideologia fala. Ela diz o que você deve fazer e pensar e se expressar. Vamos dizer assim, então vamos fazer a seguinte pergunta. Vamos dizer assim: por que agimos desta ou daquela maneira quando estamos indo na escola, no trabalho, nas festas familiares, né? Por que você age? Por que agimos desta maneira ou daquela outra maneira, tá? Segunda pergunta, você fala assim: por que você se veste desta ou daquele outra maneira? Por que a pessoa se veste daquela maneira? Mas tem aquela pessoa que se veste da outra maneira, né? Terceira pergunta. Vamos dizer uma terceira aqui, vamos dizer assim. Beleza. Por que quer comprar um celular ou um tênis novo, né? Que você viu na televisão. Por que você quer comprar um celular ou um tênis novo, né? Só porque você viu na televisão. Você vê aquela propaganda ali de um produto, né? De uma TV, né? De um tênis novo, de um celular, de um carro. Oba, beleza, então eu vou querer comprar. Por que você quer comprar, né? Então, o que acontece? Aí você vem a outra pergunta. O que vai ser de benefício para você se você comprar um celular novo, ou um carro novo, ou um tênis novo, né? O que vai te trazer de benefício para você fazendo isso? Mesmo você já tendo um celular, né, ali, mesmo você já tendo um carro, mesmo já tendo um tênis, mas você quer comprar só porque você viu algo na televisão que passou para você na forma de propaganda, vamos dizer. Não só na TV, né, mas também até na própria internet, nos jornais e revistas, né, também. Tá lá. Pronto, isso aí é uma pergunta de motivação relacionada à ideologia. Então, a ideologia, que às vezes pode acontecer do aluno ainda não entender o que é ideologia, então o professor pode lançar dessas perguntas de motivação, né? Por que você age dessa maneira, não de outra? É tudo na forma de você pensar e agir, né? Isso está dentro de ideologia. Porque cada um tem a sua forma de pensar e agir. Cada um tem a sua forma de pensar e agir. Pronto, isso aí está ligado à ideologia, que é o conjunto de ideias, né? Tá lá? Beleza. Então vamos ver a respeito de outro tópico que é muito importante, que é discutido na ideologia, que são as propagandas, tá? Então vamos dizer assim: as propagandas que aparecem na TV, né, nos jornais e nas revistas, né, mostram imagens bonitas que você vê ali, né, com a intenção de cativar o telespectador. Quando você entra no shopping, é a mesma coisa. Quando você entra ali no shopping, o que você vê? Você vê lojas, né,
A maioria das lojas muito bonitas, com aquela iluminação impecável ali, né? Cada loja que você vê, ele tem a sua, vamos dizer assim, o seu desenho, né? Ali o seu design ali bonito, aquela arrumação que é feita. E você vê, por exemplo, numa loja de roupa principalmente que tem muito isso, e que o ambiente é todo assim aromatizado, que tem aquela música de fundo agradável de se ouvir, mas aquilo tudo ele tem um efeito hipnotizante. Aquilo ali já estava dentro de um planejamento para fazer isso. É assim, porque você nunca sabe o que acontece por trás dos bastidores, né? Então, a ideologia é assim, você vê aquilo ali que está passando para você, não só pela TV, como também pessoalmente, mas você nunca sabe o que está por trás dos bastidores, né? Mesma coisa acontece num filme e numa novela, né? Você vê que tudo ali que passa é uma coisa ilusória. É por isso que ideologia é uma coisa ilusória. Pronto, eu acho que isso já faz muita gente entender. Não só aluno de escola ou de faculdade, mas também que você explica aí com pessoas que, através de um bate-papo informal na rua, com um vizinho, você falando sobre isso, a pessoa entende melhor. Enfim, a ideologia, todo mundo sabe o que é, mas não sabe na visão acadêmica, quando você se estuda de uma maneira mais profunda, quando se trata de escola, de universidade, tá? Então, mas no fundo as pessoas sabem o que é, do que se trata, né? Só não está associando com a ideologia, né? Com o assunto de ideologia, tá? Então você vê, então o que acontece, né? Então as propagandas, né, que aparecem na TV, nos jornais e nas revistas mostram imagens bonitas, né, com a intenção de cativar o telespectador, né? Então você vê, a imagem representa, né, uma paisagem bonita, tá lá, né? Que pode ser o quê? Uma paisagem bonita, pode ser uma praia, né? Que é mais assim, né? Uma estrada de terra, né? Pode ser um deserto, né? O deserto, né? Pode ser uma cidade. E o que acontece, né? Aí o automóvel está ali, o automóvel é dirigido por pessoas sorridentes e felizes, né? Isso você vê, por exemplo, numa propaganda, né? Então tá lá, numa propaganda, né? Por exemplo, de carro, né? Aí tá lá, a propaganda mostra ali que aí tem lá o carro na estrada, né? É dirigido por pessoas felizes, né? Sorridentes, né? Vivendo situações surpreendentes, tá lá. Então passa aquela ideia bacana, né? Então o que acontece? Então, e aquilo faz você ver, poxa, se aquela família lá tá feliz dirigindo aquele carro novo, opa, beleza, então eu vou também querer ser feliz, então eu vou também querer comprar aquele carro novo que a propaganda está passando, me transmitindo para mim, então também eu quero ser feliz como aquelas pessoas que estão ali dirigindo. Pronto, você associar a ideia de felicidade com algo de consumo, né? Que você associa com felicidade. Tá lá. Você vê que é uma ideia que as pessoas têm que associar a felicidade com algo de consumo ali que você acha que vai fazer você feliz. Pronto. Olha a ilusão que causa, né? Beleza, né? Então o que acontece? As propagandas, né? Elas têm a tarefa, né, de cativar para vender o produto, né? E estimular um comportamento que é característico da sociedade capitalista, né? Qual é o comportamento, né, característico da sociedade capitalista, né? Ele está relacionado com o consumismo, tá? Porque é tanto que você vê que existe a diferença entre consumo e consumista, né? Aliás, consumo e consumismo, consumidor e consumista, consumidor e consumista. Ah, exemplo, eu só me alimento de produtos que são benéficos à saúde. Aí, então eu sou um consumidor. Ah, eu sou adepto, eu sou louco por comidas fast food. Ah, eu sou louco por comidas processadas. Aí o que acontece? Dá a ideia de ser uma pessoa apenas consumista. Tá lá. Aí eu pergunto, está certo ou está errado? É falso ou verdadeiro? Novamente que eu falo, não se trata dessa questão de ser falso ou verdadeiro. Se trata da questão de opinião de cada um. Se a pessoa acha que comer produtos industrializados vai fazer ela feliz, ótimo. Se faz bem para ela, é uma opinião dela, tá? Olha que interessante, né? Quando a gente fala de ideologia. Então,
O que acontece, gente? Acontece que as propagandas, os programas, os filmes, né, e as novelas, né, elas passam, né, a ideia de que com a posse de objetos, você tem a posse de objetos, né, celulares, tênis, né, roupas, mochilas, bonés, chaveiros, cosméticos, acessórios eletrodomésticos também, né, televisão, som. O que acontece, né? Fazem achar que o fato de consumir fosse suficiente, né, para garantir para assim, tipo uma garantia de uma vida feliz, plena e feliz, tá? Então, o que acontece? Eles são necessidades, né, que estão além daquelas que são básicas, né? Então, se perguntar então já entra nessa coisa de necessidades, né, que estão além daquelas que são básicas. Então, se o professor ele faz uma outra pergunta de motivação, quais são as necessidades básicas que você tem? Quais são as necessidades básicas? As necessidades básicas que são, né, inevitáveis, vamos dizer assim, comer, né? Você comer, ter acesso à água potável, né? Moradia, segurança, educação, lazer, saúde, transporte e conhecimento. Conhecimento. Porque se você quer realizar coisas, né, que não levem para algo assim que pode prejudicar a sua saúde, é bom você ter informação para você não fazer tipo besteira por aí. Se você ter acesso à informação, ter acesso ao conhecimento, aí cabe a você escolher o que você quer fazer. Isso aqui é interessante, né? Então, essas que são as necessidades básicas que você tem, né? Então, se o professor ele pode perguntar isso para a turma, né? Aí vai lá, gente, o que são para vocês necessidades básicas? Quais são as necessidades básicas? Fazer essa pergunta de motivação e o professor esperar o que o aluno vai responder, né? Na certa ele pode dizer, comer, ter acesso, né, à água potável, né? Vamos dizer, comer, né? Comer e tudo assim, cada um vai dizer o que é a necessidade básica para ele. Aqui ele vai dizer assim, a minha necessidade básica é ter a tecnologia a meu favor o tempo todo. Tá, né? Então, o que acontece? Então, dentro dessa ideia, né, do que eu falei, né, tá tudo dentro de consumo. É de você ter uma ideia de consumo. Aí você confronta o consumo com a ideia de consumismo, né? Então, o que acontece? Você pode, né, vamos dizer, considerar 3 tipos de consumo, né? 3 tipos de consumo no critério de posse, no critério de posse, no critério de objetos, né? De você se apossar de alguma coisa que vai fazer você feliz, né? Então, é por isso que existe o consumo necessário, tá? O consumo supérfluo e o consumo básico, tá? Então, vamos lá. Consumo necessário, consumo supérfluo e consumo básico. Aí o professor ele pode fazer isso no quadro, ele pode colocar ali no quadro, né? Ele pode fazer a divisão e pede para os alunos citarem o que é consumo necessário para você, o que é consumo básico, o que é consumo supérfluo. Pronto. Aí vê quais são as respostas que cada um vai dar, né? Então, o que acontece? Vamos dizer assim, o que se discute muito dentro da ideologia é na parte de sociedade capitalista, né? Sociedade capitalista. O que acontece? É uma sociedade capitalista, uma sociedade desigual. É essa a ideia que passa, né? Dividida em classes sociais, tá? Que se apoia no consumo e que tem como objetivo a posse dos objetos. Então, quando você tem a ideia de consumo associado com posse dos objetos, isso é uma sociedade capitalista, tá? É dividida em classes, né? É uma sociedade desigual. Essa é a ideia que passa, tá? Então, por exemplo, se você está com frio e tem que comprar uma blusa, né? O que você vai se preocupar com a utilidade que ela terá para você, beleza? Mas qual é a realidade que passa por trás daquela blusa de frio que você vai para se proteger do frio? Qual é a outra realidade que passa e que muita gente não pensa nisso, não pergunta o que é, né? Vamos dizer assim, quais são as etapas
que aquela blusa passou para chegar ali lá na loja e a ponto de você se apossar daquela blusa de frio, né? Não existe aquela preocupação, né? Não existe aquela preocupação com as condições de trabalho dos operários da indústria têxtil, né? A indústria têxtil, né? Que trabalha com essa parte de, né? De fabricação de roupa, né? De fabricação de... você adquire a matéria-prima ali para fabricar uma roupa, né? Não existe aquela preocupação com as condições de trabalho do operário, né? Que fabricou aquela blusa. Olha só, a realidade concreta, né? Então, o que acontece? Você repara que ninguém, né, pensa nesse segundo aspecto, tá? Apenas comprar e usar. Pronto, apenas você só vai comprar e usar. Você não vai se preocupar quem fabricou aquilo. Quais são as mãos que passaram pelo seu celular ali, pelo seu aparelho, pela sua TV, né? Mas que de alguma forma fabricou ali e pronto, está ali prontinho para você apenas comprar e usar. Pronto, está ali para você apenas consumir, tá? Então o que acontece? É por isso que eu falo, gente, as pessoas, né, aceitam a situação sem questionar, né? Sem questionar a situação, tá? Então a gente fala assim, então por isso que fala que as nossas escolhas, né, elas estão ligadas à ideologia, tá? Então você vê que quando você pode escolher, né, o que é mais fácil, né? É mais fácil para você se conformar ou se rebelar, né? É esse exemplo que eu dei a respeito da blusa. Tá lá, você comprou ali a blusa, né? Você apenas comprou e usou. Aquela blusa ali que você comprou, casaco, outro tipo de roupa ali, aí você aprende que ela é feita de uma matéria-prima da natureza que foi retirada, né? Vamos dizer assim, de um animal. Foi retirada de um vegetal, ou seja, a indústria têxtil, né? Quando se estuda nessa parte de indústria têxtil, né? Que é muito estudada na geografia humana, né? E quando estuda muito nessa parte de economia, aborda também a respeito de indústria têxtil, né? Também é estudado na biologia. Por quê? Na biologia, se você estuda os seres vivos, tá lá, você vai ver que aquele tecido ali que é feito, o tecido, né? Tudo é feito de matéria-prima vindo de animais. Tá? Vindo de animais. Aquele chale, aquele cachecol ali, tudo, né? De pelo, né? Bolsas que são feitas, né? Com peles de animais. Pronto. Ou seja, você fica se pensando, poxa, aqueles animais sofreram tanto, tiveram que ser mortos, né? Caçados, né? Para poder retirar a pele deles, para poder fabricar algo que vai ser para o nosso benefício, tá? Então, não existe esse questionamento que é feito muito, né? Então, é por isso que eu falo, né? O que é mais fácil, né? Você se conformar ou se rebelar? Eu tenho essa roupa aqui, mas eu sei que, poxa, mas eu fiquei com pena daquele animal que foi retirado dele uma matéria-prima, da pele dele, né? Para poder confeccionar essa roupa aqui, para fabricar essa roupa. Pronto. Então eu me rebelei, né? Eu não me conformei. Eu tenho aqui essa roupa que é uma necessidade. Vamos lá. Aí eu pergunto, é um consumo necessário ou é um consumo básico? Ou é um consumo supérfluo, né? Vamos dizer que eu tenho que ter isso aqui como algo assim necessário. É necessário eu ter uma roupa. É uma coisa básica também? Aí vai depender de cada um, né? Da visão de cada um, né? Então você vê, eu me rebelei, eu tenho assim, mas eu fico com pena dos animais, é uma forma de se manifestar, você é uma forma de questionar, tá bom? Então, pessoal, essa primeira, a subdivisão 1, né, da terceira parte, né, como iniciar a sociologia, que trata da ideologia, então abordou os exemplos, né, os exemplos do dia a dia, junto com perguntas de motivação e alguns conceitos, para vocês já terem ideia, já uma introdução de o que é uma ideologia, tá certo? E nós vamos ver, né, nas subdivisões posteriores de uma maneira mais profunda, tá? Na 3.2, 3.3 e 3.4, tá bom? Então, um abraço e até lá. Valeu!